Boa tarde, pessoal. Estamos aqui para mais uma aula da nossa matéria de Cristologia. E na aula de hoje nós vamos falar sobre os atributos da divindade de Cristo, né? Eu já coloquei algumas coisas aqui na nossa lousa para a gente estar comentando e conversando aqui, explicando, e você possa estar aí pesquisando na sua Bíblia, pesquisando aí, né, na sua internet. Então nós vamos começar aqui falando o seguinte: nosso Cristo Jesus, ele sempre foi eterno. Ele é desde antes de tudo e ele é depois de tudo. Tudo começou com Cristo e tudo vai terminar com Cristo e continuar com Cristo. Eu quero abrir aqui a nossa Bíblia e ler em João, capítulo 17, onde nós vamos falar sobre, primeiro, a eternidade de Cristo. Ok? Você acompanha na sua Bíblia, enquanto eu leio aqui a nossa passagem, tá bom? Eu estou sendo bem direto, para a nossa aula não se estender muito. E eu quero ler aqui, João, capítulo 17, versículo 5, onde Jesus está fazendo aquela famosa oração sacerdotal. E o versículo 5, ele diz assim: e agora, glorifica-me tu, ó Pai, junto de ti mesmo, com aquela mesma glória que tinha contigo antes que o mundo existisse. Ele cita que ele estava com o Pai antes que o mundo existisse. Se você observar, ele cita que ele estava antes que o mundo existisse. Então Jesus, ele cita que ele é antes que o nosso mundo pudesse existir. Como nós já estudamos na outra aula, tudo foi feito por ele, por meio dele e para ele, né? Quando a gente lê em João capítulo 1, nós falamos sobre isso. Então fala de um tempo antes do nascimento através de Maria. Fala que ele é de um tempo já existente antes do nascimento de Maria. Quando ele nasce de Maria, ele nasce apenas como homem. Amém? Então Jesus, ele é eterno. E esse é um dos atributos que diz que ele é Deus. Ok? A passagem seguinte que nós colocamos aqui na nossa lousa foi que ele é onisciente. O que é onisciente? O que é onisciente, Alexandre? Onisciente é que ele sabe de tudo. Ele sabe de tudo o que acontece. Ele sabe de todas as coisas. Ele sabe inclusive o meu pensamento e o seu pensamento. No Salmo 139, Davi faz uma declaração muito interessante e eu quero ler junto com você. Você vai abrir aí na sua Bíblia o Salmo de número 139. Eu quero, junto com você, aqui meditar nessa palavra muito interessante que o rei Davi vai dizer. Diz assim: Senhor, tu me sondas e me conheces. Tu conheces o meu assentar e o meu levantar. De longe entende o meu pensamento. De longe entende o meu pensamento. Quem pode conhecer os nossos pensamentos? Somente Deus. Só Deus para conhecer os pensamentos de cada um de nós. Tem uma passagem que Jesus, ele está numa casa e acontece que Jesus faz um milagre, realiza um milagre do paralítico e de repente os fariseus começam, diz a Bíblia, a arrazoar em seus corações. O que é isso? Eles estão pensando, fazendo uma indagação na sua mente. Quem é este? Porque Jesus disse o seguinte: olha para o paralítico e fala: perdoados estão os teus pecados. E eles começam a indagar em suas mentes, ou seja, a razoar em seus corações. E eles começam a pensar o seguinte: quem é esse que fala blasfêmias? Quem é que pode perdoar pecados se não é Deus? Então Jesus, conhecendo os seus pensamentos, disse: qual é mais fácil? Eu dizer para esse homem: perdoados são os teus pecados? Ou dizer para ele: levanta e anda? E aquele homem levantou, pegou a sua cama e andou. Jesus conhecia o pensamento deles, porque ele é onisciente. Ele sabe de tudo que acontece em todo lugar, inclusive ele conhece os nossos pensamentos.
Amém? O Alexandre está balançando com a cabeça aqui. Terceiro ponto que fala dos atributos de Cristo, que provam que Ele é Deus, os atributos da sua divindade, nós temos aqui a onipresença. Ele é onipresente. Eu também coloquei o Salmo 139, porque quando Davi está aqui fazendo essa declaração aqui, ele cita que, ainda que eu coloque a minha cama lá no Hades, lá tu estarás comigo. Então ele cita uma passagem que Jesus, mesmo que Deus estivesse no Hades, ele estaria presente. E se ele estivesse aqui no meu escritório, ele também estaria presente. Na sala de aula, estaria presente. Lá no quarto, estaria presente. Então ele está presente em todo lugar. E se ele está em todo lugar, ele é onipresente. Quando Jesus ele vai se despedir dos apóstolos, dos discípulos, ele diz assim: olha, eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Ou seja, ele está presente. E aí tem uma passagem que diz assim: onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estarei presente. Por quê? Porque ele está presente em todo lugar. Tudo. Em todos os lugares a sua presença é real, porque ele é onipresente. Ele é eterno, ele é onisciente e ele é onipresente. E o nosso quarto ponto que eu coloquei aqui na nossa lousa é que ele é onipotente. O que quer dizer onipotente? Quer dizer que ele tem todo o poder. Em Mateus, no capítulo 28, versículo 18, Jesus declara, ele havia ressuscitado, e ele declara para os discípulos: todo poder é me dado no céu e na terra. Todo poder. Antes que Jesus encarnasse em Maria, se tornasse um ser humano, viesse como homem, ele, no João capítulo 1, já diz, no Evangelho de João, que ele é Deus. E aí na sequência da passagem, versículo 1 diz que no princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Versículo 2 diz: tudo foi feito por ele e por meio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Está falando que ele criou tudo que existe. Mas é muito interessante observar lá em Colossenses, lá no capítulo 1, versículo 15 em diante, que na continuação dos versículos, ele vai dizer assim, no versículo 16, que ele fez todas as coisas visíveis e invisíveis, sejam tronos, potestades, tudo, enfim, tudo foi feito por ele, por meio dele, nada seria feito. Tudo foi ele que criou. Então, ele declara que todo poder no céu e na terra ele tem. Por isso nós dizemos que ele é onipotente, porque ele tem todo o poder. Amém, Alexandre? Glória a Deus. Então aqui nós apresentamos os atributos da divindade do nosso Senhor Jesus Cristo. Atributos esses que provam, que dizem que Ele é Deus. Ele é igual ao Pai e Ele é igual ao Espírito Santo. Igual em poder, igual em majestade, igual em soberania. Eles são iguais, não são diferentes. Não é um maior do que o outro, não. Eles são iguais. Tanto o Pai, o Espírito Santo é eterno, é onisciente, onipresente e onipotente. Estes aqui são os atributos da divindade de Cristo. Deus abençoe e até a próxima aula. Amém.